E no momento em que alguns atletas estão a regressar aos treinos após as merecidas férias, para além das transferências que andam por aí a ser faladas e a ser tratadas, há um assunto que suscita muitas dúvidas. E então, o regresso do Futebol Clube do Porto ao atletismo vai acontecer? Pelo menos nesta época não, mas já há algumas conversas por aí. E eu sou o Rafa Boban, comentador desportivo, e é sobre essas conversas que te quero contar. Por isso, fica comigo até o final deste vídeo, que é, mais uma vez e sempre, uma oferta de Atletismo Running, uma loja de calçado dedicado ao atletismo, e também, pela Propódio, a consultoria desportiva que te vai ajudar a atingir objetivos desportivos. Encontrarás os links destes projetos na descrição deste vídeo. Vai lá, diz que ouviste falar deles aqui no canal do Rafa Boban e vais ser tratado maravilhosamente bem, como qualquer um, já que eles tratam toda a gente bem, independentemente de onde venha. Então vamos lá. O regresso do atletismo ao Futebol Clube do Porto é também uma missão que espero conseguir implementar, não só através da Fundação, mas também profissionalmente. Estas foram as palavras tintim por tintim do presidente do Futebol Clube do Porto, André Vilas Boas, em julho. Mas já antes, no seu programa eleitoral, estava escrito que se estudaria o regresso do clube ao atletismo. Mas quando? E essa época definitivamente não, até porque no programa eleitoral estava lá escrito que se estudaria essa hipótese para a época 2025-2026. Agora que é um regresso esperado, e que tem de ser recebido com agrado por todos os que querem o bem do atletismo nacional. Porque qualquer que seja o investimento de um grande clube no atletismo, espera-se que seja maior do que a grande maioria dos clubes, que faz das tripas coração para poder manter as secções de atletismo ativas e para dar algum suporte às jovens promessas e também a séniores que não têm qualidade para estar nos clubes grandes, mas que têm assim de animar o atletismo nacional. Mas esse é outro assunto que daria para muito mais vídeos, mas neste eu vou falar apenas de Futebol Clube do Porto e do que eu ouvi falar. Vale recordar que o Futebol Clube do Porto desinvestiu e distinguiu a secção de atletismo em 2010, depois de uma história bastante irregular e muito menos vitoriosa que os outros dois grandes clubes de Portugal. Só em termos de campeonatos nacionais de clubes em pista, ao ar livre, o Sporting em masculinos tem 48 títulos, o Benfica 36 títulos e o Porto só tem 2 títulos. Um deles até foi conquistado em 1952 na ausência dos dois grandes de Lisboa. Já nos femininos, o Sporting tem 54 títulos, o Benfica 14, o Belenenses 13 e o Porto só tem um título. E esse título foi conquistado nas mulheres na época de 2009-2010. E na minha opinião, e na opinião de muitos, foi o rastilho para o fim do atletismo no Futebol Clube do Porto. Rastilho que depois foi acendido, não é? O rastilho precisa acender para rebentar. É um rastilho que foi acendido com a alteração de regulamento a 24 de julho de 2010 sobre a inscrição de atletas estrangeiros por parte da Federação Portuguesa de Atletismo, que na altura era liderada pelo professor Fernando Mota. E é impossível não deduzir que essa alteração aos regulamentos não tenha nada a ver com a forma como o Porto venceu os campeonatos nacionais de clubes, tanto em pista coberta como ao ar livre, nessa época de 2009-2010. É que derrubou a hegemonia do Sporting, no lado feminino, contratando 5 atletas bálticas na pista coberta e 8 bálticas ao ar livre, 5 lituanas e 3 letãs. Foi uma invasão dos países bálticos aqui nos nacionais de clubes, e como não havia nada que proibisse nos regulamentos, a equipa de Fernando Mota reagiu rapidamente e, pretendendo que os clubes investissem em atletas portugueses, aprovou um regulamento que impedia a participação em competições coletivas de atletas que tivessem sido internacionais ou tivessem competido em campeonatos nacionais dos seus países nos 12 meses anteriores. Ora, isto foi quase proibir a utilização de estrangeiros, porque só iam buscar estrangeiros de qualidade, e estrangeiros de qualidade são estrangeiros internacionais, são estrangeiros que claramente competem nos seus países. E como o Futebol Clube do Porto achou que aquilo tinha sido uma decisão feita à medida do Sporting, até pelo menos à saída de Fernando Mota,
decidiram suspender a secção de atletismo. Claro que passado um ano, o Fernando Mota até acabou por se demitir, mas o Porto não voltou mais e na altura é engraçado que o vice-presidente do Porto, Fernando Oliveira, numa conferência de imprensa, rebentou mesmo com o professor Fernando Mota. Acusou de odiar os dragões e de ser um amiguinho dos leões e referiu que até houve uma entrevista, uma suposta entrevista ao jornal do Sporting, em que Fernando Mota teria dito que o título conquistado pelos dragões não tinha qualquer mérito. E Fernando Oliveira, o vice-presidente do Porto na altura, ainda foi mais longe, dizendo que a Federação não tinha qualquer moral para fazer o que fez, porque andava por aí a naturalizar atletas para poder alcançar medalhas em competições internacionais. Atenção, atenção! Nós estamos a falar de agora, estamos a falar de 2010. O Porto saiu de cena em 2010, rapidamente passaram 14 anos sem o Futebol Clube do Porto e foi natural que um candidato diferente do Jorge Nuno Pinto da Costa à presidência do Futebol Clube do Porto se lembrasse de uma modalidade que teve Fernanda Ribeiro a sagrar-se campeã olímpica e mundial, a Aurora Cunha várias vezes campeã mundial. Portanto, o que agora se espera, não é que se cumpram as palavras de André Vilas Boas. E há ainda um ano para a tal data em que havia esses estudos. Há um ano para se estabelecerem conversas, acordos, e as conversas que eu ouvi vindas lá de cima, do norte, é que perante o quadro atual, com as duas primeiras divisões estabelecidas de uma época para a outra, e apenas o apuramento para uma terceira divisão, isso significaria que ceteribus paribus, ou seja, com todo o resto constante, se o Futebol Clube do Porto abrir a secção em 25-26, na época de 2025-2026, só passado 3 épocas, em 27-28, poderá ter a esperança de estar na primeira divisão, e é um futuro muito distante que se poderia ser, que pode diminuir o investimento que o Porto poderia colocar na modalidade, quer optando apenas por uma equipa de meio fundo, para a estrada e corta-mato, quer só apostando na formação, com uma escolinha, mas o que me chegou do Norte, e é uma conversa que tive acesso e é algo que faz sentido, e se calhar qualquer um de nós podia ter criado esta hipótese na cabeça, é que o Futebol Clube do Porto pensa comprar, juntar-se a um clube já existente que esteja na primeira ou segunda divisão, com chances reais de subida à primeira divisão durante esta época, para assim que o Porto chegar ao atletismo, estar na primeira divisão, que é a divisão que lhe trará grandes honras, não é? E da Associação do Atletismo do Futebol Clube e da Associação de Atletismo do Porto, haveria ali dois bons candidatos, sim. Um até tem as cores do Futebol Clube do Porto, estou a falar do Clube Futebol Oliveira do Douro, nos femininos, mas o que tem um projeto que tem vindo em crescente e que parece assentar como uma luva nas ambições do Futebol Clube do Porto, é o Atlético Clube da Póvoa de Varzim, cujas duas equipas, masculina e feminina, subiram este ano à primeira divisão. O Maia, não tanto, por ser um clube mais antigo, já tem 30 anos, se bem que o Atlético Clube da Póvoa tem 12 anos e é basicamente um filho, é um filho da família novo. Portanto, não sei. Há também ainda a Academia Fernanda Ribeiro, mas aí aconteceria a mesma coisa, teria de passar pelos mesmos anos para chegar à primeira divisão, pelo que não precisaria dessa junção. Uma junção que aconteceu já, por exemplo, no ciclismo. A equipa de ciclismo, quando regressou, a equipa do Porto, juntou-se a uma equipa já existente, a W52, e curioso que essa junção aconteceu depois de uma semana da W52 não ter chegado a acordo com o Sporting. Mas pronto, isso são tudo cenários que os amantes da modalidade gostariam que acontecesse para que o Porto investisse logo tudo o que pode no atletismo nacional e que, portanto, qualquer um, até eu, mas não fui eu, poderia imaginar essa situação face aos pressupostos referidos anteriormente. Eu disse ceteribus paribus, tudo constante, porque as coisas podem mudar para abraçar esta vinda do Porto. É que não há certeza também ainda de quem sairá como novo presidente da Federação Portuguesa de Atletismo nas eleições de outubro e, portanto, hipoteticamente,
para abraçar este regresso do Porto em força. Poderá ser revista a forma de disputa dos nacionais de clubes, novamente, por exemplo, voltando ao que aconteceu nas 2 últimas décadas, e que basicamente todos os anos havia apuramento com todas as equipas, exceto o campeão, a disputar esse apuramento, e depois o apuramento ditava quais eram as equipas que se dividiam pelas 3 divisões ao ar livre. E basicamente a única coisa que eu ouvi, vinda do Norte, é que há a intenção do Porto se aliar a um clube já existente para poder logo disputar a primeira divisão. Se é rumor, se é verdade, o tempo dirá. Mas no papel de fã de atletismo, torço para que aconteça, se for essa a solução certa, se for essa a solução que não retraia e que não atrase o investimento possível de um clube grande como o Porto. Porque que o Porto volte, esperemos que volte a investir aquilo que os clubes do bairro, os chamados, os pequenos, nunca conseguem e nunca conseguirão. Portanto, é esse o desejo de um fã de atletismo. Agora, se chegaste até aqui, dá a tua opinião. Queres o regresso do Futebol Clube do Porto ao atletismo? Achas que vai ser bom? Achas que vai ser mau? Dá a tua opinião e dá também o teu like. Compartilha com os teus amigos e segue o canal Rafa Boban, se ainda não segues, para que eu possa continuar a fazer este trabalho com mais regularidade. Combinadíssimo? Obrigado. Até breve.